Bem-vindo ao segundo vídeo da série Encontrando a Porta. Você que viu o primeiro vídeo de apresentação sabe, portanto, que esta série tem o objetivo de contribuir com as pessoas que estão com um desejo ou uma necessidade de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Neste segundo vídeo eu gostaria de citar para você três personagens da Bíblia do livro de Atos dos Apóstolos. Eu não vou citar versículos bíblicos aqui, vou contar apenas a história. Enquanto eu estiver falando, vai aparecer aqui embaixo os versículos e alguns outros destaques. Essas histórias chamam a atenção por uma urgência que aconteceu na vida dessas pessoas. O primeiro personagem é um homem que era um soldado, era carcereiro, isto é, guardava o cárcere e a prisão na cidade de Filipos. E Paulo, o apóstolo São Paulo, estava preso por causa do Evangelho, porque ele estava fazendo isso que eu estou fazendo aqui, falando de Jesus, falando de Deus. Ele foi preso. Ele e o seu companheiro de serviço no Evangelho, pregando o Evangelho, Silas. Paulo e Silas estavam na cadeia e estavam feridos porque tinham sido chicoteados, estavam presos pelas mãos e os pés. Além de estar dentro da cela, estavam presos pelas mãos e os pés. E o que conta lá em Atos dos Apóstolos é que eles louvavam a Deus por volta de meia-noite. Mesmo nessa situação, eles louvavam a Deus. E de repente aconteceu um terremoto, e esse terremoto abriu as portas do cárcere, as portas da prisão, e também fez com que se soltassem as cadeias das suas mãos. Não eram algemas, a Bíblia chama de cadeias. Não é? Às vezes estavam ali em troncos de madeira que prendiam suas mãos e seus pés. E eles ficaram soltos, e não somente eles, mas todos os presos ali daquele lugar. O carcereiro, vendo aquela situação, tirou a espada para se matar, porque a situação dele iria ficar muito complicada. Provavelmente ele iria ser morto pelos prisioneiros que estavam fugindo, ou pelas autoridades que iam condená-lo por aquela situação. Quando ele foi fazer isso, Paulo gritou: não se mate. E ele faz a seguinte pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ele toma Paulo e Silas, leva para sua casa. Paulo e Silas tomam banho, limpam os ferimentos, comem alguma coisa. E depois disso, Paulo e Silas conversam mais com ele e com seus familiares, e diz que ele, o carcereiro, e toda a sua família, todos eles foram batizados. Veja só, se Paulo e Silas estavam louvando a Deus lá na prisão à meia-noite, esse batismo deve ter se dado aí, depois de todo esse processo, 1h30 da manhã, 2 da manhã, por aí. O outro personagem é um homem que é um eunuco, que era um alto funcionário da rainha da Etiópia. Era um homem temente a Deus. Ele tinha vindo da Etiópia para Jerusalém para cultuar a Deus. No retorno, Filipe, que estava naquele caminho, viu este homem numa carruagem. Era um homem alto funcionário do governo, um homem que tinha recursos, estava numa carruagem. Filipe se aproxima e o encontra lendo. Não era livro, porque naquela época não tinha livros como os nossos, era um pergaminho. Ele lia o capítulo 53 do profeta Isaías do Antigo Testamento. Filipe se aproxima e pergunta a ele: você entende o que você está lendo? Ele diz: não tem ninguém para me explicar. E ele pergunta acerca de quem estava escrito aquilo ali. O texto falava de alguém que sofria, que morria por causa dos pecados de outro, para levar os pecados de outro, para dar perdão para os outros. Ele perguntou quem era aquela pessoa. Filipe então sobe na carruagem, fala de Jesus, e ali um pouco mais adiante, este homem, o eunuco, diz para Filipe: ali tem água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe: nada, se você crê. E eles desceram da carruagem, Filipe batizou o homem voltou para a carruagem e seguiu o seu caminho.
Veja só, no meio do caminho, no meio da estrada. Batizou imediatamente. O terceiro personagem que eu trago para você é um homem chamado Cornélio. Também era um homem direito. A Bíblia diz que ele dava esmolas, ele socorria os pobres e ele também orava. E por uma visão que ele teve de um anjo, o anjo mandava ele buscar Pedro, o apóstolo Pedro, apóstolo São Pedro. E ao mesmo tempo Pedro também teve essa visão desse anjo lá e é avisado que alguém vem buscá-lo. E realmente os funcionários de Cornélio vêm buscar Pedro. Pedro chega na casa de Cornélio e fala de Jesus para Cornélio. E logo depois que ele fala, Cornélio e todos os seus parentes e os vizinhos que estavam ali foram batizados imediatamente. Veja só, o carcereiro batizado lá por 1h30, 2 da madrugada. O eunuco batizado no meio do caminho. E Cornélio com toda a sua família e vizinhos batizados ali imediatamente depois da fala de Pedro. Por que essa urgência? Que necessidade tão grave era essa que levou esse pessoal a ser batizado imediatamente, e um de madrugada, o outro no meio do caminho e o outro imediatamente depois de uma palavra que ouviu. Esse segundo vídeo não traz respostas, traz pergunta, traz essa pergunta: que urgência é esta? Que urgência é esta? Por que essa pressa em ser batizado? Se há uma urgência é porque tem uma necessidade séria, uma necessidade que precisa, um problema que precisa ser resolvido logo. Que problema é este? Quero deixar essa pergunta para você e também vou deixar agora no final do vídeo alguns versículos bíblicos aí na tela para que você possa ficar lendo e pensando nesse assunto. A gente volta no terceiro vídeo. Um abraço para você.